pessoal, para mim é uma grande alegria, né, estar aqui ministrando sobre esse tema que eu particularmente gosto demais, que são as estratégias nutricionais para gerenciamento do sono e do estresse. Eu agradeço a Perfecta Pharma pelo convite, eu agradeço a Infinity Pharma também por oportunizar esse nosso encontro. E por que eu gosto tanto dessa temática, né? Eu comecei a estudar de que forma que a alimentação poderia modular o estresse e auxiliar no tratamento da depressão aproximadamente uns 5 anos atrás, que eu aprofundei os meus estudos, visto que eu tive uma depressão muito profunda nessa época. E como tentativa de autocuidado, eu busquei todas as fontes científicas possíveis para que eu encontrasse respostas, né? De que forma eu poderia me ajudar nesse momento tão difícil, tão desafiador, né? Que quem já esteve numa depressão sabe o quanto é triste, né? O quanto a gente sofre, o quanto o sofrimento é real. Então, para mim é uma grande alegria compartilhar com vocês, e eu também estou transmitindo ao vivo para o Instagram também essa palestra, né, para que outras pessoas tenham a oportunidade também de entender mais de que forma que a nutrição ela pode diminuir os efeitos do estresse no corpo e melhorar a qualidade do sono. Bom, o estresse, né, aqui eu coloco essa imagem do homem primitivo, que ele era submetido a algumas situações de estresse, e esse estresse era extremamente positivo, assim como se nós fôssemos hoje submetidos a situações esporádicas de estresse, certamente também seria positivo. Por quê? Essa é uma situação em que o homem primitivo estava caçando, mas vamos imaginar nós hoje fugindo de um pitbull, fugindo de um ladrão. Por que essa resposta ao estresse agudo é tão importante? Porque é essa resposta que vai ativar todo um mecanismo, tanto imunológico, endócrino, cardiovascular, todo um mecanismo para que a gente possa se defender nesse sistema de luta e fuga. Então, a gente tem aumento do batimento cardíaco, a pupila dilata, a gente tem liberação de glicose para a corrente sanguínea para favorecer a liberação de energia, a gente tem liberação também de neurotransmissores como o glutamato, que são excitatórios, para que a gente possa, então, ficar realmente ligados, né, frente a uma situação de perigo, de desafio. E esses pequenos estresses, situações de estresse agudos, eles são importantes porque eles geram uma ativação epigenética que favorece a expressão de alguns genes para favorecer as nossas defesas. Então, quando a gente passa por situações agudas de estresse, a gente tem ativação, por exemplo, da nossa cascata antioxidante, a gente tem ativação positiva do nosso sistema imunológico. Tanto é que tem estudos muito interessantes realizados em ratos, que quando eles passam a vida inteira sem nenhum estímulo, eles tendem a viver menos, porque nós, assim como os ratinhos, nós também precisamos ter pequenos estímulos, pequenos níveis de choquinhos e de estresse agudo. Então, esse estresse agudo, ele é positivo. Só que o que acontece, né? Se a gente olhar para a natureza, quando aqui o leopardo ele está correndo da zebra, ele também está nesse nível de estresse agudo. Só que o que acontece depois, né? Que ele consegue fugir. O que acontece aqui com ele, né? Ele vai entrar num sistema de homeostase, ou que a gente chama de alostase. Eu gosto muito também de dar o exemplo. Esses dias eu estava no sítio do meu sogro e lá tinham patinhos, né? E aí eu vi que os patinhos, um brigou com o outro, e depois que eles brigavam, cada um iam para o lado, eles sacudiam bem as suas asas e depois ficavam normalmente. Então, é a mesma coisa o leopardo, quando ele está fugindo ali da zebra, ele está naquela situação de estresse.
Quando ele não se vê mais numa situação de perigo, como que ele se encontra? Ele se encontra num estado extremamente relaxado, ou seja, a situação de perigo passou, entramos nessa alostase, que é a homeostase, o equilíbrio, as respostas adaptativas do nosso corpo frente a um estresse agudo. Só que o que acontece? A nossa maquinaria metabólica, que foi programada durante milhares de anos para lidar com essas situações estressantes, como eu mencionei ali do homem primitivo, continua exatamente a mesma. Só que ao contrário dos nossos ancestrais, nós estamos passando por situações consecutivas e contínuas de estresse. Não somente situações reais, como também situações imaginárias. E hoje eu vi essa imagem e eu pensei, ela é perfeita para essa aula. Porque olha só que interessante. Grande parte das coisas que nós nos preocupamos normalmente não acontece. Tem algumas estimativas que colocam que apenas até 15% das coisas que a gente realmente se preocupa efetivamente acontecem. Então, o estresse do corpo, esse estado de alerta, esse estado de luta e fuga, ele não está somente quando a gente perde a paciência com o filho que está no momento de birra, ou quando a gente é ultrapassado no trânsito, ou quando a gente está fugindo de um ladrão. A gente está a todo instante sendo submetido ao estresse, seja por situações reais, ou seja por situações imaginárias. As preocupações, que normalmente acabam não acontecendo. E esse tipo de estresse, né, que a gente chama de estresse contínuo, vai gerando uma espécie de desgaste metabólico. Ou seja, a gente chama esse desgaste de consecutivo estados de estresse agudo de carga ou sobrecarga alostática. E nesse momento que nós estamos vivendo, frente a essa pandemia do Covid, parece que o estresse, ele tem sido ainda mais agravado. Ele tem crescido exponencialmente, inclusive alguns artigos científicos de 2020 já mostram que esse surto do Covid-19 está levando a problemas de saúde adicionais, como estresse, ansiedade, sintomas depressivos, insônia, negação, raiva e medo em todo o mundo. Ou seja, se nós já estávamos estressados, a população mundial, nesse momento, encontra-se num nível muito elevado de estresse. E tem, inclusive, artigos já mostrando, né, que essa pandemia psicológica global, ela tem sido causada tanto pelo isolamento, o distanciamento social, por esse bloqueio mundial que tem gerado uma recessão econômica, o estresse, ansiedade e pressão nos profissionais de saúde e o próprio boicote social e discriminação das pessoas que estão infectadas pelo Covid. E se a gente for levar considerar no nosso cotidiano, principalmente nós, mulheres, e que somos mães, que somos esposas, que somos profissionais, estamos vivendo ainda num momento de altíssimo estresse, onde a gente precisa trabalhar em casa, né, no home office, a gente precisa dar conta das aulas online dos filhos, muitas trabalham em casa com os seus filhos, e isso gera ainda um maior nível de estresse. E esses dias, a Luísa Volpe, ela postou essa foto aqui no Instagram dela. Eu achei o máximo, né? O que é um home office tranquilo? Só se fizer dessa forma, né? Porque senão é mais um altíssimo índice de estresse, tá? Então, vocês conseguem ver aqui nessa imagem, de uma forma muito interessante, o que é a alostase e a carga alostática. Então, aqui a gente tem um pico, um estresse agudo, em que aqui seria a homeostase, o equilíbrio.